Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Shema. Todos os dias eu com você, seu amigo e irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos falando sobre missões transcultural, missões mundial, missões fora do nosso contexto brasileiro. Falando um pouco mais sobre os países onde se persegue mais os evangélicos, cristãos no geral, né? As nações com maior índice de cristão, né? Vamos falar um pouco sobre a expectativa de tradução de Bíblias, os lugares, as regiões, os países que não têm a Bíblia traduzida ainda na sua língua, né? Que é uma realidade muito séria e ainda é bem presente nessa geração atual, a questão da tradução de Bíblia para certas etnias, certos grupos, certas regiões. Então precisamos entender mais sobre isso, compreender mais sobre isso como igreja local. Às vezes, como eu falei ontem, nós temos noção do cristianismo, nós temos noção do evangelho naquele metro quadrado. E quando nós temos noção só naquele metro quadrado, no que se diz respeito à nossa igreja, à nossa região, ao nosso país, nós limitamos Deus. Não, Deus é muito mais do que aquele metro quadrado que nós adoramos, louvamos a Deus, entendemos na nossa igreja, na nossa localidade. Deus é muito além. E interessante, quando a gente nos relaciona com pessoas de outras culturas, né, através do campo missionário, Deus me deu a oportunidade de se relacionar com diversas pessoas, diversas culturas, de pessoas de Madagascar à China, de pessoa de Cazaquistão, né, ao Peru. Deus me deu a oportunidade de se relacionar com essas pessoas e ouvindo ela, a realidade das suas nações, o contexto da sua região, a questão da língua, como chegou os missionários lá, como foi no país de Samoa. Samoa fica naquelas ilhas ali, próximo à Nova Zelândia, aquela região ali, muito, muito lindo as histórias dos missionários, onde chegou em cada nação. Então, há uma realidade, igreja, fora do nosso contexto local. Não é só esse banco acolchoado, confortável, não é só esse ar-condicionado, não é só esses louvores, né, com ótima sintonia, com aparelhagem de som da última geração. Há uma realidade muito mais do que isso. Nós não temos noção do que acontece no mundo quando se diz respeito à pregação do Evangelho, à ministração da palavra, o cristianismo e os protestantes em geral. Nós não temos noção. Então, a nossa proposta dessa semana é falar sobre isso, despertar nós sobre a questão, né, de missões transculturais, a questão de missões mundial. Talvez nós não podemos ir para essas nações, talvez, né? Mas a minha oração é sim que Deus levante obreiros, e há uma palavra sobre o Brasil, que daqui surgirá muitos missionários, e tem surgido sim. Se comparando a 30 anos atrás, nós temos enviado muitos missionários como igreja, mas a expectativa é mais. Então a minha oração é que Deus levante obreiros para a obra deles, missionários em tempo integral, né? Pessoas que vão ali plantar igrejas, missionários com chamado para mártir, ou seja, para ir para lugar sabendo que não pode ir sem voltar. Por exemplo, Somália é um dos países que você só pode fazer passagem de ida, né? A empresa aérea não se responsabiliza na sua volta, porque Somália é um país difícil, principalmente para quem é cristão, para quem é protestante em geral. Então, vamos falar sobre isso. E hoje eu queria dar um pequeno diagnóstico, um pequeno número sobre como está, né, a pregação do Evangelho, como está a questão do cristianismo no mundo, né, a questão dos protestantes. Eu me lembro que no ano de 1998 para 99, né, há 24 anos atrás, há 25 anos atrás mais ou menos, o missionário bíblico vocacionado chegou para mim e falou, né, que
A Coca-Cola, esse refrigerante que a gente conhecemos, a Coca-Cola, era muito mais conhecido do que Jesus Cristo. Oxe, muito mais. A Coca-Cola era muito mais conhecido do que Jesus Cristo. E isso há 24 anos atrás, e hoje a realidade é a mesma. Hoje eu posso até dizer que o Messi, aquele jogador Messi argentino que foi recentemente campeão, ele é mais conhecido que Jesus Cristo. Isso é sério que eu estou falando para você aqui. O jogador Messi, ele é muito mais conhecido do que Jesus Cristo no mundo. Ah, Deira, você está também extrapolando. Não, meu irmão. Como eu falei para você, não precisa sair do nosso metro quadrado para entender o que está acontecendo no mundo afora. Mas é verdade sim, é verdade sim. Isso é uma realidade, porque tem países aí totalmente fechados para o cristianismo, totalmente fechado, né, para os protestantes, totalmente fechado para a pregação da palavra do Senhor Jesus. Então tem países que já estão há 40, como a Coreia do Norte, há 40 anos ou mais assim, e as gerações que vieram, elas não têm noção de quem é esse Jesus, quem é Jesus. Então, deixa eu dizer mais uma vez, há 24 anos atrás, esse missionário bivocacionado falou para mim que a Coca-Cola era mais conhecida do que Jesus Cristo. Hoje sim, a Coca-Cola ainda continua sendo mais conhecida do que Jesus Cristo, mas de uma maneira mais atual, eu posso dizer para você que o jogador Messi é muito mais conhecido do que Jesus neste mundo. É, meu irmão, é verdade. Então, há essa realidade aí fora, né? Hoje nós temos uma estimativa de um pouco mais de 8 bilhões, né, de habitantes na Terra. Um pouco mais de 8 bilhões. Depois da pandemia teve uma pequena redução, mas isso não voltou para 7 bilhões, mas ainda é 8 bilhões e um pouquinho. E nesses 8 bilhões, escuta só, nesses 8 bilhões, apenas uma estimativa de quase, não é fechado, mas quase 3 bilhões. 3 bilhões são cristãos, não é fechado. Esses números, né, são números atuais. Algumas instituições não fecham com detalhe, porque são numerações bem grandes, mas não faz tanta diferença. Mas nós temos um pouco mais de 8 bilhões de habitantes, e nesse pouco mais de 8 bilhões a gente tem apenas 3 bilhões de cristãos no mundo. Isso quer dizer que é menos de 50%. Menos de 50%. E temos 1 bilhão e 700 milhões, se eu não me engano, é 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Escuta aí, 1 bilhão, não é milhão não, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que não tiveram acesso ainda ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso, mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que não tiveram acesso ainda à pregação das Escrituras Sagradas. Isso mesmo que você está ouvindo. São números apenas, mas são números exatos. Quando nós abrimos a nossa mente, quando buscamos informação, né, como eu falei para você, graças a você, graças a missões, eu não tenho apenas, né, um número de estatística que a gente vem pela instituição, e eu caminho muito com Portas Abertas, né, buscando os números mais exatos, que Portas Abertas já há anos caminha aí sobre missões, mas eu também tenho amigos em outras nações, em outros países, como na China, como na Europa, na região sul e região norte da Europa, como também ali em Nova Zelândia e outros países. E esses amigos vai falando um pouquinho como é a realidade do Evangelho nessas nações. Amém? Então, esta semana vamos falar muito sobre isso. Então, fique sabendo aí, nós temos mais de 8 bilhões de população do mundo. E nesses 8 bilhões, apenas quase 3 bilhões, 2 milhões, uns 800 e pouco, que eles são confessos ao cristianismo. Aí depois eu vou desmiuçar que esse tipo de cristianismo a partir da manhã. Né? Eu não estou falando aqui no âmbito teológico, gente. Nós estamos falando sobre missões, né? Na perspectiva missiológica, né? A realidade, fato, ok? Então, desses quase 3 bilhões de cristãos, a gente se divide aí, mas a realidade é essa. E mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas ainda não tiveram acesso ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, essa semana vamos falar muito sobre isso. Então, fica atento aí na sua Rádio Shema. Durante a semana toda vamos estar conversando sobre esses números e a semana que entra também. Amém? Graça e paz. Até amanhã.
O Evangelho